Voltamos com a notícia de frente e agora começa a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá a partir de hoje. Nosso primeiro entrevistado, que foi definido em sorteio com a direção de jornalismo da TV Vila Real e os representantes dos candidatos, é o candidato do PSOL, o Gilberto Lopes. Bom dia, candidato, seja bem-vindo. Bom dia, Nayara, bom dia, Haroldo. Bom dia. Estamos aqui à disposição para as perguntas, né? E mostrar a nossa proposta do PSOL, que é o único partido que realmente significa mudança de fato, efetiva para a população de Cuiabá. Candidato, é a 8ª vez que o senhor se candidata numa eleição no estado de Mato Grosso. E uma chapa pura do PSOL. O senhor é servidor da saúde do estado de Mato Grosso. O senhor acha possível? Eu acho que é uma grande pergunta que a população se faz. É possível governar sem coligações? É possível governar sem apoios, sem construir alianças, candidato? Bom, é possível sim, porque a principal aliança do PSOL é com o povo. A partir do que o gestor ele faz aliança, ele concede o mandato deles para grupos políticos. Por exemplo, Cuiabá é uma cidade que ela é governada há 300 anos pelas mesmas oligarquias. E essa união que eles fazem é tipo uma coalizão, 12, 13 partidos, vai lá na frente, o mandato não acaba sendo do prefeito, do gestor. Ele é rateado entre os várias composições que formam as chapas, né, as coligações. Então, o PSOL opta por sair só para não contaminar pela corrupção existente. A grande corrupção existente, eu vi o professor Haroldo falando aí acerca da corrupção. Então, nós queremos tirar esse modelo que já está esgotando. Cuiabá está pedindo socorro. Cuiabá, durante 300 anos, está massacrada. Então. Assim, nosso slogan é um SOS Cuiabá. Os governantes dessas oligarquias, as elites dominantes, elas não têm compromisso com a cidade, com o cidadão. Elas defendem os seus próprios interesses. Então, é claro que a tentativa do partido que você está, se diz socialista, né? O regime socialista é um regime de ruptura, né? Quer dizer, a tentativa sua para ser prefeito é romper com o sistema que está aí. Tomemos como exemplo o transporte público de Cuiabá. De que forma você, caso seja eleito prefeito de Cuiabá, de que forma você trataria a questão do transporte público de Cuiabá, sabendo que o transporte público, né, você, de certa forma, traria o transporte público na mão do Estado por completo? Olha, o transporte público de Cuiabá é por meio de concessões, né? São concessões viciadas há muito tempo. É caótico, porque não há investimento na melhoria do transporte coletivo. Nós chegamos sendo eleito prefeito de Cuiabá, vamos fazer uma auditoria completa nessa concessão, porque é uma única empresa que é redistribuída por meio de consórcios. Então, uma única empresa. Então, nós primeiro temos que fazer a auditoria nessa concessão do serviço de transporte coletivo, para que seja prestado serviço de qualidade. O transporte coletivo é caótico. Então, essas concessões elas são viciadas, as licitações são viciadas. É a mesma empresa. Desde lá da nova era, só foi mudando de nome, os donos são os mesmos, né? E o prefeito, ele tem que fiscalizar esses contratos. Na auditoria, se for constatado irregularidade, pagamentos indevidos, nós vamos romper esses contratos. Vamos ter que romper e buscar a alternativa mais viável. Uma possível municipalização do transporte seria uma alternativa, mas diante dessa ruptura, nós temos que fazer, né, com base dentro da lei. Vamos romper o contrato desde que seja comprovado todas as ilegalidades que vista aí no transporte coletivo, os ônibus sucateados, sem ar-condicionado. Isso é um serviço que tem que ser bem melhorado para a população cuiabana. E o VLT, na sua mão, para ou continua? O VLT é uma obra estadual, né? Você sabe que foi desviado cerca de 1 bilhão, e as pessoas que desviaram esse 1 bilhão estão aí soltos. Eles podiam estar pelo menos presos lá nos vagões, né? Eles compraram primeiro os vagões, depois fizeram os trilhos, fizeram toda aquela estrutura rasgada as duas cidades. Tem uma cicatriz em Cuiabá e Vargem Grande. E os ladrões do dinheiro público estão soltos, estão rindo na cara do povo. E para fazer essa estrutura aí, as trincheiras, os trilhos, a aquisição dos vagões, foram desembolsados de dinheiro público, foram gastos nessas obras mais de 1,5 bilhão para recuperar. Eu acho que a justiça é assim, diante dos poderosos, como se falou, ela é impotente, porque, como diz, eles roubam, riem na cara do contribuinte
E estão soltos, todos eles estão soltos. Mas qual que é a sua opinião com relação ao VLT? Uma vez prefeito, o senhor é a favor ou é contra a continuidade do VLT? Eu sou a favor da continuidade, né? Nas novas tecnologias, a gente tem que viabilizar parceria junto com o governo estadual, uma obra que é estadual, né? Como que nós não vamos recuperar esse 1,5 bilhão? Eles já estão na mão dos corruptos, dos notórios corruptos de sempre, dessas oligarquias. Está no bolso. O povo, a população está pagando pato. Até hoje, a cidade foi, né, destruída. Tiraram 3.000 árvores. Você vê que Cuiabá está muito quente. 3.000 árvores foram arrancadas para colocar essas estruturas, as trincheiras, esses viadutos. Agora, ainda sobre o assunto VLT, mobilidade urbana, que é muito criticado, inclusive, pela sociedade. Hoje a sociedade critica, por exemplo, os pontos de ônibus, que são muito pequenos. Mas ainda sobre a situação VLT, como Cuiabá, o senhor, como prefeito da capital, iria contribuir para a conclusão do veículo leve sobre trilhos? Como que o senhor acredita que o prefeito possa ter esse papel, já que existem promessas de conclusão de outros candidatos e até mesmo promessas antigas do atual prefeito? Bom, assim, à medida que promete, você tem que buscar o recurso. De onde vai tirar o recurso? Recuperar o que já foi roubado é difícil. Temos que viabilizar novos convênios, né? Assinatura de convênios a nível com o governo estadual. O senhor fala em parceria público-privada? Parceria com o governo, do governo estadual e federal, né? Porque uma público-privada pode ser também, né? O duro que toda obra que é feita no Brasil, parceria público-privada, tem desvio, né? Nós temos que evitar a sangria do dinheiro público. Mas uma parceria público-privada vai completamente na contramão dos princípios do sistema que você defende, do seu partido. Sim, mas a gente não pode... Ou eu estou errado? Porque o senhor está num partido socialista. Sim, certo? Mas o socialismo é contra qualquer medida privada, é contra a concorrência pública, é contra absolutamente qualquer iniciativa privada. Como é que pode o senhor fazer uma parceria público-privada num sistema de transporte, entendeu? Sendo que o princípio do seu partido socialista é contra isso? Não, mas ou não tem ideologia nenhuma? O mundo mudou, né? O mundo mudou. O socialismo também muda. Então o partido está ali só para ser partido, não tem ideologia? Não, você está colocando de forma equivocada. Não, mas você está entendendo? Porque o princípio do socialismo é igualdade. Não se tem iniciativa privada, não se tem concorrência, entendeu? Não se tem nada disso. É uma ruptura de sistema. Né? Quando o senhor fala que vai fazer uma parceria público-privada com um sistema de transporte público, jogo para baixo. Eu falei é uma alternativa. A obra do governo estadual, a obra do VLT, a obra da Copa, da infraestrutura do governo estadual. Como roubaram o dinheiro, Naira perguntou a alternativa, se eu estaria disposto a uma parceria público-privada. Tudo que é legal, ela pode ser feita, não é que o pessoal é um partido engessado. Nós vivemos num país capitalista, nós temos que acompanhar o sistema que move o capital aqui. O problema é que o capital vem e é roubado, como você muito bem mencionou no bloco anterior. O povo rouba e ri na cara do contribuinte. A partir do momento que se o dinheiro é estatal, ele tem que ser feito com dinheiro do Estado. Nós vamos recuperar 1,5 bilhão roubado pelos notórios corruptos? Não vamos. Nós temos que concluir o VLT. E a alternativa seria recuperar esse dinheiro ou então firmar convênios. Convênio, eu falei a palavra convênio. O socialismo também, que você falou, esse socialismo fechado, seria você cita aí, por exemplo, o da China, mas a China é o que mais compra. Então, do ponto de vista que o senhor fala, então a China não deveria comprar a soja do Brasil, se ele é fechado. Então você está equivocado, está equivocado em falar que o socialismo, assim, a China é um país socialista, ela compra toda a produção de soja, carnes, commodities do Brasil. O socialismo não é bem assim fechado, eles propõem para você comer. No caso do VLT, por exemplo, subentende-se, né, que o Estado, ou de certa forma em parceria com a Prefeitura, poderia assumir por completo a questão do VLT, né, sem ter nenhuma iniciativa privada, sem ter nenhuma empresa privada junto do processo. Né? Seria um caminho, não estou dizendo que não seria, está entendendo? Agora, o senhor falou que o plano do seu governo chama SOS Cuiabá. É isso, o senhor é um servidor da saúde do Estado. E SOS, o senhor, eu li algumas matérias, o senhor falando que o grande foco da sua campanha será, inclusive, a saúde. Como servidor público da saúde, qual foi já a sua contribuição ao Estado, ao município de Cuiabá, para a saúde da nossa capital, candidato? Bom, eu sou servidor público estadual do Sistema de Saúde do Estado, né, da Secretaria do SUS. Então, a nossa contribuição é o trabalho na área de
regionalização. Já fui gestor de algumas unidades regionais, né, mas a gente trabalha sempre com Cuiabá. Aqui em Cuiabá, nós vamos focar na prevenção, na saúde de prevenção, nas equipes de saúde da família. Na atenção básica. Na atenção primária que fala agora, primária, né? Mudou, atenção primária. Então, o foco é esse. Está com uma defasagem muito grande de cobertura em Cuiabá. E o SUS, por exemplo, nós temos a pandemia. Se não fosse o SUS, os números de óbitos seriam catastróficos. O SUS ele ainda conseguiu apoiar muita gente, pegou de surpresa a pandemia, ninguém estava preparado para enfrentar, né? Mas o SUS ele contribuiu bastante. Ele atende 75% da população de Cuiabá. Apenas 25% tem plano de saúde e esses 25% acaba caindo no SUS pelas questões sanitárias, pelas vigilâncias sanitárias. Como que seria esse fomento da atenção básica, primária agora? Como que o senhor organizaria isso aqui na capital? Assim, quando se fala em cobertura de atenção primária, nós temos que fazer com que o usuário do SUS dirija aquela unidade mais próxima da sua residência. A população tem o costume de dirigir, não fazer a prevenção naquelas doenças ali que atacam as pessoas. Porque não tem médico, né? Não tem profissional também, não tem estrutura. Tem estrutura, mas tem a cobertura. Então o senhor acredita que tem estrutura hoje em Cuiabá, saúde primária? Nós temos ali uma cobertura aquém, né? Mas existem profissionais, o problema é que a cultura da população é ir direto para a UPA. Então o problema não é o gestor, é a população atual. O problema é um conjunto, né? O cidadão também tem que contribuir. Assim, a prevenção parte de forma individual também. O gestor trabalha pelo coletivo, mas nós não vamos governar sozinhos, nós temos que governar em conjunto com a população. A gente pretende instalar comitês gestores nas macro-regiões, na sul, norte, leste e oeste, com as subprefeituras, e a partir daí detectar onde estão os pontos de estrangulamento do sistema de saúde pública. Outro ponto também que a gente vai verificar também é a educação infantil fundamental de Cuiabá, que tem uma defasagem muito grande, tem a educação infantil, ela está com uma carência de vagas nas creches, dificulta o acesso das pessoas. Ainda para a gente falar de saúde, daqui a pouquinho a gente fala de educação, eu só preciso entender esse ponto. Hoje, qual que é a sua avaliação dessa saúde primária que o senhor quer reestruturar? Porque não ficou muito claro. O senhor acredita hoje que existe então uma estrutura em Cuiabá, a saúde está ok, falta conscientização da população, é isso? Não é isso que eu falei. Assim, existe uma estrutura, assim, mas a gente tem que fazer com que a população crie o hábito de fazer a prevenção. Não é o problema da população. O gestor não vai tratar de 620 mil pessoas. Tem vários PSF distribuídos pela cidade, né? Assim. Só que a cultura do cuiabano, da população cuiabana, é ir direto para pular essa etapa da prevenção. Eles vão mais direto para a UPA, para pronto-socorro. Então, a partir que você previne a população com saúde na atenção básica, diminui o acesso na média e alta complexidade. Então, a saúde é fundamental, né? Um dos pontos fundamentais. Entendi. Antes de ontem, acho que foi ontem, um dos últimos posts que você colocou no seu Facebook foi a seguinte frase, que eu acho que é importante, que é um ponto que vai pautar, sobretudo, estas eleições para prefeito, para vereadores, né? Que está no auge, que é a questão da ética. Né? O senhor disse assim, ainda dá para ser um gestor público sem roubar. Foi ou não foi? Foi. Tá? Isso é uma afirmativa? É uma pergunta? Qual que é o entendimento que você tem com relação à ética, à gestão pública? Bom, assim, com relação ao comportamento. Ainda é possível ser gestor público e não roubar. Porque à medida que você é gestor público, você tem um orçamento em Cuiabá de 2,5 bilhões para trabalhar. E se você desvia qualquer centavo, aí faz falta para todo esse segmento, saúde, educação, saneamento. Então quando eu falo que é possível, é que o gestor, quando senta lá, ele tem que sair daquela paranoia, rateio de cargos, concessão de serviços devidos, licitações fraudulentas. Cuiabá está com a máquina de servidor público, tem 20 mil servidores públicos. 50% é de cabos eleitorais. Essa indicação, existe uma relação promíscua entre o executivo e o legislativo. O legislativo não fiscaliza porque ele indica servidores por meios ilícitos, cargos comissionados, às vezes as pessoas nem trabalham. Então, chegando na gestão municipal, nós vamos fazer um grande concurso público.
para que essas pessoas tenham a oportunidade de estar de forma legal. O artigo 37 da Constituição Federal fala que o acesso ao serviço público é por meio de concurso, né? Então, a gente tem que fazer auditoria, não vamos chegar assim e do dia para a noite vamos acabar com a corrupção do dia para a noite. Não vai acabar, ela é histórica, como eu disse, vem de oligarquia de 300 anos. Eles se revezam poderes. Você pode ver que essas chapas aí que estão agora separadas, elas sempre estiveram juntas, estão em lados opostos agora apenas para chegar ao poder, mas eles são sempre os mesmos, assim, a gente lá do pessoal fala, são os notórios corruptos, notórios corruptos. Então é possível governar sem roubar nenhum centavo. É questão de ética mesmo, como o senhor falou. Sim, mas eles caminham, felizmente ou infelizmente, esses partidos caminham juntos. Você já percebeu? Eles se juntam para poder ganhar eleição e por aí vai. E o PSOL é radicalmente contra isso, né? Política não se faz sozinho. Pelo menos até onde eu entendo, não tem como você fazer política sozinho. Um exemplo claro é o próprio procurador Mauro, que ficou por várias vezes tentando se eleger, teve uma votação expressiva, poderia sim ser um grande representante do estado de Mato Grosso, mas nunca chega lá, morre na praia, né? Vocês não acham que já passou da hora, considerando esse novo socialismo que vocês pregam, né, essa nova visão de mercado, de realmente pensar na possibilidade, inclusive estratégica, de ter alguns aliados para que possa fazer um prefeito, possa fazer um deputado? É que aqui em Cuiabá, sim, a nossa posição de sair é para não ser contaminado com essa corrupção, não ter compromisso com os grandes grupos políticos, né? Então, é possível, sim, governar, não sozinho, em conjunto com a sociedade. Nós vamos criar comitê gestores com as associações de bairros. Esses comitês gestores hoje, os presidentes de bairro hoje, da associação de bairro, eles são assim aqueles compradores de votos, que esses mesmos pessoal das oligarquias chega nas periferias e decide a eleição. Então, se a partir do momento que tem investimento em educação, há uma forma emancipadora do cidadão. O cidadão educado, ele não vai vender seu voto. Infelizmente, pode ocorrer dessa vez assim, a grande coalizão que tem no partido de partidos, a compra de voto vai ser de que forma, não sei, eles sempre dão um jeito, porque agora com a pandemia não pode chegar muito no corpo a corpo, mas acaba chegando nas lideranças e acaba comprando voto. Mas nós vamos romper essa barreira da compra de voto, e é possível a gente governar junto, sim, com a sociedade. Rompendo através de denúncia, né? A sociedade denunciando, tudo isso é possível. Ainda falando sobre o tema corrupção, um candidato, e não foi à Prefeitura de Cuiabá, foi ao Senado, chegou a revelar que teve pedido aí para poder coligar, teve oferta em dinheiro. O PSOL também foi procurado por alguns partidos? Se sim, já nessa linha de combate à corrupção, o senhor pode dar nomes? A gente não pode dar não, mas aí fala-se que cada partido desse, para aumentar o tempo de televisão, é de 500... Tá, mas o pessoal foi convidado? Não, acho que eles não já sabem da nossa postura, eles não chegam a nos convidar, porque nós não vamos aceitar. Então não teve uma oferta ao pessoal? Não teve oferta, não. Certo, agora a gente pode falar de educação, né? Vamos falar um pouquinho de cultura, que eu particularmente acho importante o representante da cidade, prefeito da cidade, né? Conheça um pouquinho de cultura, saiba exatamente alguns pontos importantes. Nós temos uma cultura vasta, temos dança, temos culinária, tem o cururu, tem o siriri. Preciso saber de você o que você acha, né? O que você pensa sobre o fundador da nossa cidade, quem é o fundador da nossa cidade, certamente você como candidato sabe quem é, né? E quais as políticas públicas para a área da cultura, caso você seja eleito e você tenha para a nossa cidade. Bom, o fundador foi Pascoal Moreira Cabral, né? Nos anos de 1719. Olha, a cultura cuiabana é vasta, a culinária é rica, o siriri, o cururu, a dança. A gente tem que fomentar isso para que as populações das periferias tenham acesso à cultura. De forma que o lazer é um ponto importante para tirar, principalmente, aquelas populações carentes, para lazer, tirar, assim, tem muita droga na cidade. Cuiabá é um corredor de droga, então o acesso à droga é muito mais fácil que a cultura. Então nós temos que fazer um trabalho de combate, apesar de ser tudo, fala que a segurança é dever do Estado, mas com a implementação de cultura, da dança, do siriri, do lambadão, que é do nosso partido aí, uma marca, fomentar essa cultura nas periferias. O senhor disse em uma declaração, em uma das entrevistas a um site, dizendo que a educação é o melhor caminho, o melhor investimento para tirar essas crianças das drogas, né? O ensino integral, por exemplo, estaria dentro da proposta, caso o senhor seja eleito? É uma das alternativas, né? Hoje as crianças, assim, quando você emancipa por meio da educação, aí você tem um voto consciente.
As atuais gestões, eles não têm muito interesse que o povo seja educado. Isso no Brasil inteiro. A educação é deixada de lado, é retirado muito recurso da educação. Então, todos os recursos que tiver no orçamento público, nós vamos criar, reformar, porque as pessoas têm interesse de estudar, de ter uma estrutura física das escolas, né? Hoje as escolas estão depreciadas, então as novas estruturas da escola para dar a oportunidade de acesso, das pessoas terem interesse em estudar, das mães as mães trabalhadoras, as mulheres parece que trabalham mais, deixar seus filhos nas creches. E isso é um ponto estratégico para a sociedade melhorar. Emancipar através da educação. Claro. A partir que você tem educação, aí vem a saúde, vem a segurança pública, vem a questão do modal aí que você falou. Então, tendo transporte, tem o socialismo que a gente prega, é mais igualdade para as populações. Mato Grosso, um estado agrário, né, a nossa capital, ela está com muitos bolsões de pobreza. Que para aqui, muita gente para aqui. Ainda continua, parece que o êxodo rural era lá dos anos 70, mas o êxodo continua, a população vindo para cá e criando bolsões de miséria, onde gera muita violência. Então, nosso investimento em educação será por aí, para emancipar as pessoas. Na área ele tocou num ponto bastante sensível, né, que infelizmente na eleição passada para prefeito, nenhum prefeito, até onde eu sei, dentro do plano de ação de governo, acabou apresentando algo consistente, né? Você fala em igualdade, fala em população e fala em igualdade como um princípio importante, né? Inclusive do seu partido, o socialismo prega exatamente isso, né? O que é que você tem enquanto prefeito dentro do seu plano de governo, né, específico para os PNS, portadores de necessidades especiais, considerando o princípio da igualdade? Olha, facilitar o acesso, né? Até é importante falar que eu tenho um colega de trabalho que começou a trabalhar no meu dia, ele é portador de deficiência visual, né? Ele falou assim, me chama de cego, né? Porque eu achava que um cego sempre ia cair, e as pessoas que têm portadoras de deficiência têm que ser incluídas da sociedade, né? Até os concursos públicos já tem a vaga destinada, há um processo de inclusão já bastante acelerado. As pessoas são incluídas, mas a maioria depende do Estado, né? Para isso. Tem também aquele que toda pessoa de deficiência pode receber um salário mínimo, então as famílias são ajudadas nesse sentido para manter as pessoas deficientes. Candidato, o senhor falou na resposta sobre o VLT da importância de se terminar o modal com uma parceria governo do Estado e governo federal. Eu pergunto ao senhor, como candidato, e se vier a ser o prefeito de Cuiabá, é importante esse alinhamento entre governo federal, governo estadual e prefeituras? Qual que é a sua opinião sobre essas duas gestões, federal e estadual? Olha, a partir que você vira gestor, você não pode ficar focado só no seu partido. Você depende dos recursos estadual e federal de transferência institucional. Então, podemos sim buscar junto com porque são os três entes, né? Nós estamos aqui no ente municipal, o ente estadual e federal. É necessário trabalhar em prol da população, as divergências ideológicas tem que deixar de lado. A partir que você é gestor, você governa para todos, né? Sem exceções. Essa ruptura, essa colocação de ideologia, essa divisão que houve no Brasil, eu acho que foi um atraso, um retrocesso. Então, a partir que eu sou um gestor moderno, que não vou roubar, que não vou desviar, que não vou receber propina, e vou trabalhar ali com orçamento puro para ser aplicado em todas as áreas que nós falamos, que tem dificuldade na cidade, as áreas elementares, a educação. A gente pretende também criar essa guarda municipal que tem no papel para trabalhar mais aí no combate, em parceria, né, com o Estado. A segurança pública é dever do Estado, mas aqui nós temos a Secretaria de Ordem Pública, a gente tem uma guarda municipal no papel que a gente pode tirar do papel para implementar a segurança. Por exemplo, aquela patrulha Maria da Penha, Cuiabá, a cidade onde mais mata a mulher pelo fato de ser mulher, combate o feminicídio. Acho que o município pode ajudar em conjunto, em parceria com o Estado, com o governo federal. É possível se trabalhar junto. Apesar das diferenças ideológicas, o dinheiro é público. Você puxou um assunto bastante muito importante, que é a relação à violência contra a mulher, né? Nós tivemos aí, infelizmente, nós temos um número de feminicídio muito alto no estado do Mato Grosso, né? E isso me leva automaticamente a pensar na questão do aborto. Com relação ao aborto, qual que é a sua opinião? Olha, o aborto, ela tem uma legislação, né, que rege a questão. Até que esse dia houve uma autorização para o estupro que houve da menina de 10 anos, né? Tem legislação específica. A gente tem que acompanhar a legislação que existe no federal.
em cada caso que for, tem que ser analisado de forma individual, né? No caso do estupro, por exemplo? No caso do estupro, a legislação permite, né, o aborto, essa é legal. Certo. Candidato, a gente ainda tem ali, a gente tem um cronômetro na tela, 5 minutos e 36. Ainda falando sobre a gestão, né, a gestão de Cuiabá, o senhor, se fosse o prefeito no meio desta pandemia, qual seria a sua condução? O que não funcionou e o que funcionou, candidato? Olha, a pandemia pegou muita gente de surpresa, né? Como eu falei assim, nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem uma rede, ela é eficiente. O problema é que o pessoal desvia muito dinheiro da saúde pública para outros fins. A questão da pandemia, ela teria que ser feita ali aquele primeiro isolamento social, o controle das pessoas. Acho que eles anteciparam muito o isolamento social no início da pandemia, depois liberou. Aí Cuiabá tem o senhor não teria conduzido desse jeito? O que o senhor teria feito? O senhor teria fechado inicialmente? A questão de conscientização, tem a parte econômica, né? O que teria feito, você uma vez no poder, você tem uma equipe, né? A gente trabalha, nós vamos trabalhar em equipe. A equipe, ele decidir, você fecha tudo, fecha isso, fecha o comércio e a economia, como que fica? Nós temos que trabalhar pela sociedade. Então, as decisões seriam assim, como eu pretendo trabalhar com comitês gestores, ia participar com toda essa reunião, uma cidade de 600 mil habitantes, não é fácil controlar sendo dessa forma. Então, nós trabalhamos em conjunto com a sociedade, a melhor decisão, com o comércio, na parte industrial da cidade, nós teríamos que trabalhar em conjunto. Então, o senhor ia flexibilizar, porque a sociedade queria que continuasse aberta. Não, mas não tem as condições sanitárias, né? Do jeito que foi feito, acho que foi equivocado, porque fechou muito no início, quando o vírus não tinha chegado, depois quando abriu, Cuiabá tem números alarmantes para o tamanho da cidade, né? Mais de 3.300 óbitos. Dentro do seu plano de ação, o que é que o senhor tem programado para a agricultura familiar? A agricultura familiar, assim, nós temos... É interessante, todo mundo fala dessa agricultura familiar, tem que funcionar o cinturão verde aqui de Cuiabá é uma cidade que tem uma grande zona rural, tem vários distritos, né? Guia, Água Sul e demais distritos aí. É um investimento viável, né? Para que os pequenos agricultores forneçam alimentos para as feiras aí de Cuiabá. Cuiabá tem muita cidade, tem muitas feiras, né? É investimento, facilitar a vida do pequeno agricultor para fomentar a economia local. De que forma o Estado poderia fazer exatamente isso? O município, né? Município. Então, nós buscaria aquela... Não é que é parceria, você fala que parceria é do socialismo, mas incentivar de alguma forma. A gente tem que analisar bem o orçamento para ver vamos direcionar recursos para a agricultura familiar, vamos tirar de onde. Nosso secretário de Agricultura certamente será o escolhido dessa forma, uma pessoa... com aptidão para esse importante setor que é a agricultura familiar. Todo mundo fala, o pequeno agricultor, isso aí virou moda, mas nunca funciona, né? Eu acho que a prefeitura tem que agir. Cuiabá tem uma grande zona rural, sempre tudo é um verde aí, exemplo aí, Pedra 90, tem que funcionar. Sem dúvida. Funciona e tem que desburocratizar, na verdade, né? Existe aí muitas burocracias que acabam impedindo. Existe muito na prefeitura, existe muito serviço virtual, assim, você mostra a cidade de forma virtual, ela funciona que é uma beleza, mas quando você vai procurar o serviço da prática, o que tem de rua que diz que está asfaltado e não está, né? É verdade. É verdade. É um outro ponto que a gente tem que tocar, a gente tem 2 minutinhos aí, eu queria deixar o minuto final para o senhor fazer suas considerações, mas rapidinho falando de infraestrutura, buracos, né, recolhimento de lixo, enfim, tudo que a gente tem hoje na cidade. Qual que é a sua proposta, candidato? Todas essas concessões de serviço, de lixo, de asfaltamento, ela tem que ser... Trazer isso para o município ou deixar também com empresas, como tem o serviço de coleta? Nós temos que fazer, né? A forma que vamos fazer será que não terá vazamento de recursos. E como a Haroldo falou, é possível ser gestor público sem roubar, então, sem a empresa. Mas a dúvida, a pergunta da Nayara é bastante interessante pelo seguinte, a dúvida é o seguinte, lixo, por exemplo, recolhimento de lixo, concessão, vai né? ficar, mas vai ficar com você ou vai ficar com a parceria? Tá lá, ela é terceirizada atualmente, né? Nós não podemos romper essas barreiras, nós temos que fazer auditoria nos contratos, se tiver irregularidade, vamos romper. E a forma da coleta, ela tem que ser mantida. Então, da melhor forma possível. Então, é bom colocar que é possível ser gestor público e não roubar. Certo, candidato, a gente tem agora, entrando em 1 minuto para a sua consideração final, por favor. A todos os cuiabanos, eu peço a oportunidade para ser prefeito. Eu tenho estudado essa cidade há mais de 40 anos que eu moro aqui.
e ela tem sido sucateada, né? Cuiabá está pedindo socorro, por isso eu colocar SOS Cuiabá. Vamos fazer com que nossa cidade seja uma cidade boa para se viver. Ela é boa para se viver, mas essa retirada de 3.000 árvores aí, vamos fazer o reflorestamento da cidade, vamos buscar a conclusão desse VLT, de que forma que o Estado participe, o governo federal também. E eu peço o voto ao povo cuiabano, a oportunidade para trabalhar. Meu número é 50, meu nome é Gilberto Lopes Filho, estou apto para ser gestor da cidade. Obrigado. O senhor ainda tem 20 segundos. Então, povo cuiabano, é a única oportunidade de mudança real, efetiva e eficiente é votando no PSOL, no número 50, Gilberto Lopes Filho. E eu continuo falando aqui como professor que é possível ser gestor público e não roubar. Eu acho que a melhor maneira de governar é isso. Certo. Acabou o tempo, candidato. Muito obrigada pela sua vinda aqui, pelas suas explicações no A Notícias de Frente. Assim, como eu fui escolhido como o primeiro, né? Mas para iniciar temos que... a gente tem que encerrar por conta do tempo. Mas a gente continua com o candidato nessa rodada de entrevistas ao longo da nossa programação. Vamos recebê-lo no Jornal do Meio-Dia, a partir de 12h10. Será o candidato Gilberto Lopes e também na Rádio Vila Real, no programa Tribuna, a partir de 9 horas. Hoje será o dia de entrevistar o candidato Gilberto Lopes. Lembrando que, mantendo aí a tradição, o compromisso do Grupo Gazeta de Comunicação de informar em defesa da cidadania do nosso povo. O programa Notícias de Frente iniciou hoje essa rodada de entrevistas com os candidatos. A escolha do candidato foi definida em sorteio com os representantes dos candidatos e a direção de jornalismo da TV Vila Real. E amanhã a gente vai receber aqui o candidato do Patriota, o Roberto França. Muito obrigada, professor. Obrigado, Nayara. Obrigado ao candidato. Sucesso na campanha. Obrigado a todos os nossos queridos telespectadores e até amanhã. Obrigada, candidato. Obrigada, professor. Muito obrigada pela sua companhia. Agora você fica com o Fala Brasil, gente. Tchau.